Bom dia, meus amores. Bom dia, meus amores. Vamos fazer um excelente dia? Bom dia, Sol. Bom dia, Lorena. Bom dia, Marcinha. Bom dia, Nath. Bom dia, Cristina. Bom dia, meus amores. Paz esteja convosco. Amém. A nós todos. A nós todas. Espero que vocês estejam bem. Se vocês puderem enviar para suas amigas. Algumas pessoas não estão recebendo notificação de que estamos em live. Aí, se você puder enviar o aviãozinho. Vamos conversar um pouquinho hoje. Quem que pegou Bíblia? Vamos trazer a Bíblia todas as quartas, para a gente fazer sempre uma oração. Ler um trecho. Eu separei um trecho aqui para a gente ler de um salmo. Se você puder pegar. Mas antes vamos fazer uma oração para a gente começar a nossa manhã. Amém? Enquanto está todo mundo entrando, se você puder, feche seus olhos. Eu tô melhorando de uma gripe, gente, então vocês me desculpem qualquer coisa. Tudo aquilo que a gente vai fazer, seja o que for que você fizer na sua vida, a palavra fala que quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu vou fazer uma live, essa live precisa ser para a glória de Deus. Se eu vou começar um trabalho, meu trabalho precisa ser para a glória de Deus. Se eu vou organizar minha casa, precisa ser para a glória de Deus. Se eu vou vestir uma roupa, precisa ser para a glória de Deus. Então, tudo que você fizer, pensa nisso. Eu estou fazendo para a honra e glória de Deus? E consagre ao Senhor tudo o que você for fazer. É isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos oferecer esse momento que nós vamos ter aqui agora ao Senhor. Pai, eu te rendo graças porque o Senhor é bom e o Senhor sempre nos ouve. E a sua misericórdia se renova todos os dias. Pai, nós pedimos sua presença aqui agora. Que o Senhor me use, Senhor, coloque palavras na minha boca. Que o que sair daqui de mim hoje seja para te glorificar, seja para edificar a vida de outras pessoas. As pessoas que estarão aqui, as pessoas que irão assistir, cada uma delas. O Senhor sabe a necessidade de cada uma dessas pessoas que estão aqui, assim como o Senhor sabe as minhas necessidades. Então, Pai, que o Senhor, a partir de agora, abra portas para cada uma de nós. Que o Senhor coloque pessoas na nossa vida que vão nos ajudar a caminhar em direção ao propósito que o Senhor tem para nós. Senhor, afasta de nós tudo aquilo que tem nos afastado de Ti, que tem tirado a nossa atenção, tudo aquilo que tem nos distraído, Pai, e tem nos afastado daquilo que é necessário para edificar. Senhor, que a gente possa todos os dias crescer em sabedoria e entendimento, que a gente possa cada vez mais carregar de fato a Tua presença, que as pessoas possam olhar para nós e perceber, esta pessoa carrega o Espírito Santo. Senhor, que a casa de cada uma dessas pessoas seja abençoada agora. Envia os Teus anjos, Pai, para guardar a vida delas, da família delas, dos filhos, Pai. Senhor, aquela dúvida que ela tem, aquela necessidade, aquele pedido, aquela dor, dê a resposta para ela agora. Clarifica, Pai, dê entendimento. E nós já te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém, meus amores?
Eu quero ler para vocês, para a gente começar, uma passagem de Salmo 50. Eu estava folheando a minha Bíblia e eu quero falar de uns assuntos com vocês hoje, e inclusive sobre identidade. E o quanto as pessoas estão perdidas, né? A gente tem visto tantas coisas. As pessoas não estão seguindo mais princípios. As pessoas estão relativizando tudo, acha que tudo pode. Tudo é nada a ver. Eu sempre falo, nada a ver, nada a ver. Nada a ver é a porta mais larga que Satanás colocou na sua vida para você ir direto para o inferno. Isso não tem nada a ver. Satanás que colocou isso na sua mente. As coisas que o Senhor nos ensina, as instruções do Senhor para nós, elas não devem ser relativizadas. O que é correto e o que não é, não é. E os planos de Satanás é relativizar tudo. Faz, não tem nada a ver, isso pode. Não tem nada a ver. Cuidado. Essa passagem que eu vou ler agora, eu vou começar no verso 14 do Salmo 50. Fala assim: ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Cumpra os seus votos para com o Altíssimo e clame a mim no dia da angústia. E eu o livrarei, e você me honrará. Mas ao ímpio, Deus diz: que direito você tem de recitar as minhas leis ou ficar repetindo a minha aliança? Pois você odeia a minha disciplina. Você dá as costas às minhas palavras. Você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice. E com o adúltero se mistura, sua boca está cheia de maldade e a sua língua formula fraude. Deliberadamente você fala contra o seu irmão e calunia o filho de sua própria mãe. Ficaria eu calado diante de tudo que você tem feito? Você pensa que eu sou como você? Mas agora eu o acusarei diretamente, sem omitir coisa alguma. Considerem isso, vocês que se esquecem de Deus. Caso contrário, os despedaçarei, sem que ninguém os livre. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ontem eu estava assistindo, tudo aparecia ontem, estava tendo uma audiência lá em Brasília e uma influenciadora muito famosa, que tem mais de 50 milhões de seguidores, estava lá. Mais de 50 milhões de pessoas acompanham diariamente o que ela posta. E ela fala, porque eu sou de Deus. Essa passagem aqui está falando o seguinte: que direito você tem de recitar as minhas leis ou ficar repetindo a minha aliança? Que direito você tem de ficar falando de mim? Você odeia a minha disciplina, você dá as costas à minha palavra, você vê um ladrão e já se torna seu cúmplice. Eu fiquei imaginando quantos jovens, quantas mulheres, inclusive casadas também, acompanham pessoas como ela, como essa blogueira, essa influenciadora, que no momento fala de Deus e no outro faz dancinhas sensuais e oferece jogos de azar. Faz propagandas de jogos de azar. Enriquece à custa da pobreza dos outros. Quantas famílias estão sendo destruídas por causa de vícios em jogos? Vocês não têm noção da quantidade de casamentos que estão acabando, porque marido ou mulher estão viciados em jogos de aposta, que são incentivados por ímpios, que falam de Deus
com a boca suja e incentivam a desgraça dessas famílias. Enriquecem à custa da pobreza dos outros, da desgraça dos outros. Deus está falando, tira o meu nome da sua boca. Você se alia a bandidos. Você não me honra. Você odeia a minha disciplina. Você dá as costas à minha palavra. Gente, quem são as pessoas que estão influenciando a nossa vida? Eu vendo aquilo ontem e percebendo que todo mundo leva aquilo numa brincadeira. Me preocupa. Sabe por quê? As pessoas estão perdidas. As pessoas estão carentes. As pessoas precisam ficar acompanhando essas mediocridades para se sentir preenchidas. Elas começam a apostar, começam a se viciar, porque são influenciadas por essas pessoas. O nome já diz influencers, são pessoas que influenciam, e famílias inteiras são destruídas. Isso mostra como a gente está perdido. Mais recentemente também, acho que vocês já viram, todo mundo tem visto sobre mulheres adultas com bebês de boneca no colo, bebê reborn. Gente, as pessoas estão delirando. É um delírio de uma geração machucada, sem identidade, que não sabe encarar a vida, achando que aquilo é afeto. Por que eu falei disso? Eu falei dessa influenciadora que influencia as pessoas a jogarem, se viciarem. Essas mulheres que carregam bebês achando que é gente e que não é gente. São todas pessoas que não têm identidade. O que é identidade? Identidade é saber quem você é em Cristo, para que você não seja influenciado por isso. As pessoas não sabem mais quem elas são. Essas mulheres carregando esses neném, boneco no colo, isso é patético. Nossa, Paloma, você está sendo grossa. Não, eu estou sendo sensata, eu não estou sendo insana. É patético. Onde que isso é normal? Não é normal. São pessoas que abriram mão de lidar com a realidade. São pessoas que não sabem nem quem são. É fuga de realidade. É negando o natural da mulher, que é gerar, para poder viver aquilo que não é natural. Nós estamos perdidas. Quantas pessoas perdidas. Eu vi uma terapeuta falando que essa ruptura com a realidade, ela é uma psicose. Essa fuga do afeto real, da frustração real, porque o boneco ele não responde, o boneco não suja, o boneco não rejeita, o boneco nada. O boneco aceita tudo que você está falando. É um desejo por controle total. Não, aqui eu tenho controle, aqui eu não vou me frustrar, aqui tá tudo dominado. Controle absoluto. Isso é completamente antifeminino. A mulher feminina, ela não é controladora. Ela sabe que ela nasceu para gerar. Ela sabe que ela nasceu para nutrir. O comportamento dessas mulheres não tem nada de feminino. Muito pelo contrário. Isso é falta de identidade. É o que está acontecendo com a gente hoje, essas mulheres perdidas que não querem ser contrariadas, não querem dialogar, não querem ter relacionamento, construir, conviver. Elas preferem ter uma vida fantasiosa, uma vida de mentira, uma vida de mentira. Isso não tem nada a ver com, foi falta de afeto na infância. Não, não foi. É falta de identidade. Assim como essas pessoas que seguem influenciadores
e se deixam levar pelos vícios, pela influência desses influenciadores. É falta de identidade, é falta de maturidade. Olha o quão perdidas as pessoas estão. Amadas, a vida, ela é sobre relacionamento. Jesus, ele veio ao mundo para a gente nos ensinar a ser humildes e se relacionar uns com os outros. Agora, imagina no caso desse boneco. Ele veio para substituir o relacionamento real. Não, eu não quero. Eu não quero ter estresse. Eu não quero ter relacionamento real. Como que nós vamos prosperar na vida sem nos relacionar com as pessoas? Casais não se relacionam mais porque chega em casa, tá aqui ó, joguinho, aposta. Porque por falta de identidade, faz tudo o que esses influenciadores mandam. É um bando de bonequinho manipulado por essas pessoas. Falta de identidade. Agora eu te pergunto, como que a gente pode treinar uma geração forte, essas crianças que estão vindo agora, vendo essa geração de adultos desmoronando emocionalmente? Pai e mãe viciados em jogos de apostas, que são vendidos por essas influenciadoras, vendo mulheres adultas carregando bebê de boneca no colo, igual um bando de louca patética. Como que a gente pode treinar essa geração que está vindo agora, sendo que o grande público aplaude isso? 50 milhões de pessoas defendendo uma influenciadora que está destruindo famílias. Jornal de nível nacional fazendo homenagem de Dia das Mães para mulheres que têm bebê reborn. Qual é a cabeça dessa geração que está vindo agora, vendo esse bando de adulto louco e patético, sem identidade, perdidos? Não tem condição. Amadas, ou a gente desperta, ou a gente vai destruir essa geração que está vindo agora. E aí você pega esses problemas todos, as 50 milhões de pessoas que seguem uma influenciadora cujo conteúdo é inútil. Mais um tanto de pessoas que aplaudem mulheres carregando o boneco no colo e fingindo que é de verdade. Qual a raiz desse problema? Eu vou lá embaixo, ó. Sabe qual a raiz desse problema? Casamento. Faltou pai e mãe para direcionar essas pessoas, para ensinar essas pessoas o que é a identidade, quem elas são em Cristo, qual é o propósito, o que são valores, o que são princípios, o que são virtudes. Casamento. Percebe a importância da gente ter um casamento firme na rocha, marido e mulher alinhado, para colocar uma armadura de proteção nos seus filhos, para que eles não sejam contaminados por essa agenda maligna de Satanás? Gente, Satanás habita na mente das pessoas. Ou você vigia ou ele vai tomar conta. Sabe qual que é o plano de Satanás? Para todas as áreas da sua vida, tá? É tornar aquilo que é anormal, normal. Ele quer tornar tudo aquilo que antes era considerado normal, tornar aquilo aceitável, para que não cause mais espanto. E o correto passar a ser questionado. Isso é em todas as áreas. Olha, por exemplo, quando você vai assistir um show. Recentemente teve um show de uma cantora americana aqui no Brasil, que foi um verdadeiro culto a Satã. Mas isso não choca mais. Sabe por quê? Porque já é normal. As pessoas já estão achando que isso é normal. Então começam a aceitar. Essa é a armadilha de Satanás. Essa é a armadilha de Satanás. Para todas as áreas. Olha, por exemplo, as roupas das crianças. Antigamente, uma criança se vestia como criança. Hoje as crianças usam cropped. Isso é normal. Ah, tá tudo bem.
Deixa eu te falar, existe uma agenda satânica em todas as áreas da cultura. Seja na música, seja na moda, seja no livro, no teatro, tudo para deturpar o que é correto, de acordo com os princípios de Deus, e inserir aquilo que vai contra os princípios de Deus. Hoje uma menina usa cropped é normal, né? Aos olhos do mundo. Ah, não tem nada a ver. E quem veste os filhos de forma decente é anormal. As roupas infantis, um dia eu vou falar só sobre roupa, para vocês entenderem a raiz do problema. As roupas infantis, elas perderam a pureza e ganharam sensualidade. Só que isso agora já é normal. Você não enxerga mais com esses olhos. É como se uma máscara uma venda fosse colocada nos teus olhos. Você não enxerga dessa forma, porque aquilo que antes era normal começou a acontecer tanto que se tornou normal. Cropped é sensual, amada. Quando você coloca um cropped na sua filha, você está sensualizando a sua filha. Criança não deveria usar cropped. É normal. Não tem nada a ver. Porta larga para o inferno. Essa é a agenda de Satanás. A gente precisa despertar a identidade em nós e nos nossos filhos. A identidade, quando a gente desperta tanta coisa, é como se caísse realmente uma venda dos seus olhos e você começa a ver como a gente é manipulado pelo sistema, por Satanás. Quantas coisas que a gente faz achando que é normal, porque a gente já relativizou aquilo. Quando você não sabe quem você é, qualquer coisa você aceita. Não, agora quando eu sei quem eu sou, quando eu estudo a palavra, quando eu sei quais são os princípios de Deus, quando eu sigo as instruções de Deus, que são as mesmas no Antigo Testamento e no Novo Testamento, as instruções de Deus não mudam porque Deus não muda. Quem muda somos nós. Você começa a perceber que muita coisa que está acontecendo no mundo, que hoje é normal, não é. Deus está falando assim, tira o meu nome da sua boca imunda, você odeia a minha disciplina, você dá as costas às minhas palavras e depois você vem dizer que você é de Deus? Tira o meu nome da sua boca. Ou você segue os meus princípios, ou você segue as minhas instruções. Ou você vai ser queimado. Eu te despedaçarei. Gente, os planos de Satanás é tornar tudo aquilo que é errado aos olhos do Senhor normal. E aí você não questiona mais. Você aceita. Olha como que ele é ardiloso. Ele vai fazendo pouco a pouco. Ele vai deixando um buraco, ele vai te afastando de Deus. Aí você começa a seguir a Virgínia. Aí naquele dia que você tá meio tedioso, você vai jogar um joguinho aqui que ela indicou, né? Ah, esse jogo não tem nada a ver. Você se vicia. Daí a pouco você já tá ensinando a sua filha a fazer dancinha sensual na frente da câmera. Você tá usando aquelas roupas minúsculas na sua filha e achando que não tem nada a ver. Daí a pouco você acha que é interessante aquela mulher com aquela boneca no colo, andando igual uma patética na rua, e você vai e compra uma para você também. Ah, é melhor ter uma boneca, dá menos trabalho do que uma criança, né? Plano de Satanás. É fazer tudo aquilo que era anormal se tornar normal e você achar que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Fuga da realidade. Vícios, glutonaria, excesso de trabalho. Relativizando tudo. Amadas, a gente precisa despertar. Comecem a se aproximar. A palavra fala que se você se aproximar de Deus, Ele se aproximará de você. Comece a buscar. Faça uma limpa nas suas redes sociais. Quem que você tem seguido? Quem são as pessoas que influenciam a sua vida? Olhe um por um.
O que esse conteúdo pode edificar na minha vida? Se ele não pode, para de perder tempo. A vida é preciosa demais para você ficar gastando tempo, perdendo tempo com aquilo que só te destrói. Você contamina a sua mente com essas imundícias do mundo, dancinhas vulgares, sensuais, coisas que não prestam. Gente, Satanás vive na mente da gente. Você tem que ter muito cuidado com o que você alimenta. Na verdade, você tem que ter cuidado com os 5 sentidos. Você tem que ter cuidado com as músicas que você ouve. Você tem que ter cuidado com o que os teus olhos veem, com o que você come, com o que você cheira, com o que você toca. São pelos 5 sentidos que Satanás entra na vida da gente. Por isso você precisa tanto, por isso que eu me choco quando eu vejo, igual eu vi ontem, entro lá e vejo que uma pessoa, uma influenciadora, que não edifique em nada a vida das pessoas, tem 50 milhões de pessoas seguindo, 50 milhões de pessoas deixando a sua mente ser contaminadas com imundícias, sendo influenciadas por tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Pessoas que usam o nome de Deus em vão, de forma ímpia. O que você tem permitido contaminar a sua mente? Acorda. Gente, a nossa mente, ela tem um grande poder. Por isso você precisa vigiar tanto. Hoje eu entendo que o inimigo, ele mora do nosso lado. Tem coisas na minha vida que eu cortei completamente, porque senão eu me deixo influenciar por aquilo. Eu preciso vigiar. Eu preciso estar na presença do Senhor, eu preciso ler bons livros, eu preciso estar alinhada. Se a minha mente não me servir para eu crescer, então ela está servindo errado, ela está servindo para Satanás. A nossa mente precisa ser para edificar a nossa vida. Amadas, vamos fazer uma limpa nas nossas redes sociais, nas nossas amizades, nas músicas que você ouve. Começa a ativar de verdade a sua identidade em Cristo para que você possa ensinar para os teus filhos. Ensinar para os teus filhos aquilo que realmente é valoroso, aquilo que realmente presta. Não deixe os seus filhos serem educados por influenciadores nas redes sociais. Quantas mães que eu conheço e que não gostam de mim porque eu falo sobre isso. Eu falo, tire o celular do seu filho. Criança não precisa ter celular. Pai e mãe, bando de preguiçoso que não educa mais os seus filhos. Deixa os influenciadores como ela educar os filhos. Com dancinhas sensuais, roupas vulgares, jogos de vícios, né, de azar. Precisamos nos posicionar. Precisamos parar de ser manipulados por Satanás, por essa agenda maligna que ele tem. De trazer para o normal tudo aquilo que é anormal. Até quando? Até quando a gente vai dizer que a gente é cristão, mas a gente não faz a nossa parte? Não se coloca na fenda para poder fazer diferença na vida das pessoas? Imagina se cada um de vocês que está aqui nessa live, que entrou, começar a se posicionar, começar a parar de aceitar tudo aquilo que o mundo joga de lixo na vida da gente, falando que é normal. Mudar seu comportamento, mudar teu jeito de falar, mudar tua vestimenta, mudar as músicas que você ouve, os programas que você assiste, começar a ler a palavra, aprofundar em oração, ler livros. Uau! Você vai virar um ET, né? Mas no bom sentido. Vai na contramão do mundo. Para de ser influenciado por influenciadores do mundo. Começa a ser influenciado pelo reino, por aquilo que vem do alto. Não é possível que a gente não vai despertar para salvar a próxima geração que está vindo.
Eu quero que a minha filha, que é a menor agora, eu quero que ela seja uma leoa. E eu tenho o maior orgulho de saber que ela, se você for perguntar para ela e falar o nome de um influenciador, ela não sabe nem o que é, porque ela não tem acesso a telefone. Ela não tem acesso às redes sociais. Ela é criança. Agora, se você perguntar sobre Saul, sobre Davi, sobre João, sobre Pedro, ela sabe te contar tudo da palavra. Sabe te contar tudo. Melhor do que muito adulto que está aqui e nunca leu a Bíblia. Pergunta para ela sobre Esther. Pergunta para ela sobre Débora. Ela sabe. Agora pergunta para ela sobre Virgínia. Ela nunca ouviu falar. Mas todo mundo aqui vai saber. Inclusive sabe fazer até as coreografias que ela faz. Estamos nos tornando cada vez mais fútil, mais barata, mais medíocre. Cuidado com o que você tem permitido Satanás tomar na sua mente. Governe. Governe a sua vida. Governe a sua mente. Governe os conteúdos que você assiste. Governe aquilo que influencia a sua vida, sua amizade. Se nós não nos posicionarmos, os nossos filhos vão ficar perdidos. Vai chegar na fase adulta e vai falar, não, eu não quero ter filho, eu vou ter uma bebê reborn. Patético. Insano. Sandice. Pessoas sem identidade. Não, minha filha vai chegar na fase adulta e vai falar assim, eu sou filha do rei. Eu vou ter uma família firme na rocha. Eu terei filhos que serão flechas do reino. Posicionem-se, mulheres. Posicionem-se. E quando você se posiciona e decide mudar, tudo ao seu redor muda também. O seu posicionamento vai mudar todo o ambiente da sua casa. Seu marido, seus filhos. Tudo. Sabe que nós, mulheres, a gente tem um grande poder, que é um poder de influência. Quando a gente decide mudar, a gente influencia toda a nossa casa. Eu ensino isso para as minhas alunas. Eu falo, quando eu mudei, quando eu me posicionei diferente, meu marido começou a mudar também. Porque é natural, nós influenciamos eles. Agora parem de achar que todas essas sandices que acontecem no mundo é normal. Não é. Nada a ver, é a porta mais larga que Satanás colocou na vida da gente. Ah, não tem nada a ver, a mulher gosta de andar com o bebezinho reborn no braço, isso não tem nada a ver. Tem. Agenda do maligno, fuga de realidade, mulheres que não querem assumir o seu papel feminino de ser mulher, de gerar, de nutrir. Mulheres sem identidade, perdidas, que não sabem quem são. Ah, mas eu sigo aquela influenciadora porque ela é engraçada. É. Satanás, ele pode ser o que você quiser que ele seja. Ele se disfarça de engraçado, ele se disfarça de tudo. E aí ele entra na sua mente. Ai, mas eu assisti porque ela é tão engraçada. Ah. Aí você fez assim com a portinha, você abriu e Satanás entrou na sua mente. Aquilo que não é do céu é do inferno. Não existe meio termo. Então, preste atenção no que você tem permitido entrar na sua mente e descer ao seu coração. Porque assim, primeiro entra na sua mente. Ai, eu tô assistindo, ela é tão engraçada, olha ali. Daí a pouco eu tô aqui, ó. Daí a pouco eu decido vestir a mesma roupa que ela. Eu puxo aqui, tiro, fico pelada, daí a pouco eu viro a bunda. Porque naturalmente entra na sua mente, daí a pouco desce pro seu coração, você já tá fazendo igual. Porque nós somos influenciáveis. É por isso que o nome é influencer. Porque nós somos influenciáveis.
A palavra diz, cuidado, vigia, irmã, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, cuidado. Tinha pessoas que eu seguia nas redes sociais e que eu parei de seguir. Porque eu fiquei, epa. Eu segui uma brasileira que mora nos Estados Unidos. Ela vende negócio de jejum intermitente. E eu gostava dela, achava ela divertida também. E aí era um tal de... E postava os negócios, e aí ia lá nos stories, e vou ler a Bíblia, e chorava. Ai, Jesus, vamos fazer jejum de oração e tal. Aí no outro dia tava lá, de biquíni, fio dental, tufado no máximo do toioió. Eu olhava aquilo e falava assim, não, isso é coisa da minha cabeça. Ah, não tem nada a ver, né? Presta atenção, não tem nada a ver. Aí daí a pouco de novo, ai Jesus, não, vou fazer uma mensagem para vocês. E ela fazia mensagens lindas. Uma mensagem para vocês. Daí a pouco tava lá, biquíni fio dental, bundinha de fora, em cada oportunidade que tinha. Eu falei assim, gente, isso... Porque eu sei que uma pessoa que ela está na presença de Jesus, ela tem uma mudança de comportamento. Sabe, ela para de fazer coisas, ela para de se expor como ela se expunha antes. Não tem como você dizer que está na presença do Senhor e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem que ter metanoia, mudança de comportamento. Aí um certo dia, aquele mesmo esquema, chora e ora, e Jesus, bababá. Aí eu rolando o feed com o meu marido do meu lado. E essa mulher... O marido dela e eles montaram um brinquedo no quintal aquático, e aí o marido dela filmando ela, biquíni mínimo, né, calcinha, fio dental lá dentro, aquela que quase rasga assim, dando um mergulho assim com a bunda pra cima, assim, bem sensual. Aí ela terminou, ainda ficava balançando a perninha pra cima, assim, com a bunda pra cima. Aí aquilo me incomodou, eu falei assim, gente... Aí o meu marido falou assim, essa mulher é muito depravada. O meu marido. Ele falou, essa mulher é muito depravada. Cuidado. Então Satanás ele se disfarça, sabe? De muitas coisas. Eu parei de seguir ela nesse dia. Porque não adianta você falar de Deus com a sua boca suja, mas você não ser luz na vida das pessoas. Você tá ali sensualizando. Eu fiquei imaginando o tanto de homem que devia ter assistido aquele vídeo extremamente sensual e enfim, pecado assistido aquele vídeo. E eu despertei porque o meu marido falou, essa mulher é extremamente depravada. Ela fala uma coisa, mas ela se comporta de outra forma. Cuidado com quem você permite influenciar a sua vida, sabe? Muitas pessoas falar é muito fácil. Falar de Deus é muito fácil. Qualquer um fala. Falar de Deus é muito fácil. Agora, agir é diferente. Tem que haver mudança de comportamento. E eu sei que não é da noite para o dia. Existe um processo. Eu estou em processo na minha vida. Só que pessoas que falam que estão na presença, mas que não têm mudança de comportamento, não tem como ser influenciado. Não tem como. Entendam, meus amores, nós vivemos num mundo que é espiritual. Nada é por acaso. A palavra fala que tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Ah, Fernanda. Ei, Fernanda, você acha que tudo é Satanás? Tem uma colega que tudo que acontece na vida dela é ruim, é Satanás e tal. Nem tudo, Fernanda. Nem tudo. A gente tem que ter autorresponsabilidade, sabe? Às vezes você acha que é Satanás, mas é você na sua má vontade. Nem tudo é Satanás na vida da gente. A gente responsabiliza ele por muitas coisas e muitas coisas não são. A gente prefere se colocar no papel de vítima, sabe? Então a gente precisa assumir a autorresponsabilidade. Muitas coisas hoje eu entendo, não, isso aqui não é o inimigo, não, isso aqui é eu que estou sendo preguiçosa.
Isso aqui não é o inimigo, não. Isso aqui é eu que estou no papel de vítima. Não, isso aqui não é o inimigo, não. Isso aqui sou eu que não fiz o que eu devia fazer. Aí eu tô doente, é Satanás. Não, eu que me alimentei mal. Eu que não fui à academia. A culpa é minha. Então nem tudo é Satanás, sabe, Fernanda? Tem que ter um discernimento. Mas que vivemos no mundo espiritual, sim, isso é fato. Então a gente precisa vigiar. Amém, meus amores? Cuidado com quem vocês deixam influenciar. Busquem se conectar com Deus cada vez mais, ativar a sua identidade em Cristo para que você possa de fato entender quem você é no mundo. Para você poder ensinar isso para os seus filhos. Precisamos ensinar isso para os nossos filhos. Senão eles vão se perder. No mundo de influenciadores e de mulheres que carregam bonecos no colo fingindo que é filhos, precisamos estar firmes no Senhor, ativando a nossa identidade e ensinando isso aos nossos filhos, senão eles vão se perder. E aí vai ser tarde demais. Vamos fazer uma oração? Se você puder, feche os teus olhos. Pai, que a gente possa entender verdadeiramente quem nós somos. Pai, que a gente não se perca nas mentiras do mundo, nas armadilhas do inimigo, Pai. Que a gente entenda que os nossos olhos precisam estar voltados para dentro e para o alto, na Tua direção. Que a gente entenda que o vazio que existe dentro de nós é quando estamos longe de Ti, porque quando estamos na Tua presença, Pai, nós estamos preenchidas. Nós estamos cheias. Pai, que a gente pare de se distrair com essas armadilhas e mentiras de Satanás. Que a gente possa se posicionar como filhos e filhas do reino. E começar a fazer diferença primeiro dentro da nossa casa. Famílias fortes, unidas. Pai, mãe e filhos, Pai, na Tua presença. Onde a mulher cumpre o seu papel e o homem cumpre o dele. E aí os filhos, Pai, crescem como verdadeiras flechas. Que o inimigo não nos distraia, que a gente tenha entendimento para perceber as suas armadilhas e que a gente não caia nelas, Pai. Que a gente resista, Pai. Que a gente se aproxime cada vez mais de Ti, que a nossa casa seja uma embaixada do reino, Pai. Que a Tua armadura esteja sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento. Que a gente pare de dar valor a essas coisas que o mundo aplaude, que Satanás aplaude. E que a gente possa valorizar a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua justiça, Pai, os Teus princípios, os Teus ensinamentos, que estão cada vez mais sendo distorcidos, deturpados, esquecidos. Que a gente volte os nossos olhos para a Tua palavra, porque o Senhor nos ensina. Que a gente possa cada dia mais prosperar em todas as áreas da nossa vida, porque nós estaremos alinhados com o Senhor, com os Teus planos, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Pai, eu Te clamo, Pai, desperta mais e mais pessoas, mais e mais mulheres e homens, Pai. Que a gente pare de ser manipulado pelo mundo, que a gente volte os nossos olhos para aquilo que realmente é importante, Pai. Que a gente Te honre verdadeiramente, que a gente glorifique o Teu nome verdadeiramente na nossa casa, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa fala, no nosso comportamento, Pai. Pai, que tudo que fizermos a partir de agora seja para a Tua honra e glória. Que o temor ao Senhor seja desperto no coração de cada uma dessas pessoas. Que todo espírito de medo, Pai, de confusão caia por terra agora. Senhor, dê a essas pessoas espírito de ousadia. Dê olhos espirituais, Pai, que elas possam enxergar coisas que até hoje elas não conseguiram perceber.
que elas tenham uma sensibilidade diferente, que elas tenham uma amorosidade diferente, que as pessoas vão olhar para elas e vão perceber, tem algo diferente nelas. Seja a tua presença, Pai. Faz morada em nós, Senhor. Faz morada na nossa vida, Deus. Desperta, Pai. Desperta as virtudes em nós. Abre os nossos olhos para os teus princípios, para os teus valores, Pai. Que a gente possa verdadeiramente ser servas boas e fiéis. Que a gente se orgulhe de dizer que o nosso influenciador é Jesus. Somos influenciadas por Ti, Jesus. Você é o meu influenciador. É o seu modelo que eu sigo, Jesus. É a Ti que eu quero seguir, Pai. Não, eu não quero mais seguir o mundo, eu quero seguir a Ti, Pai. Eu quero aprender contigo. Eu quero aprender sobre a vida contigo, Pai. Eu quero ser muito, muito, muito mais fiel a partir de agora. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém? Amados, cuidado. Lembre-se, Satanás, ele mora na nossa mente. Cuidado com o que você vê, com o que você ouve, com o que você come, com o que você cheira, com o que você toca. Nós somos influenciáveis. Não se deixe influenciar por pessoas do mundo, ímpios, que não servem a Deus, que só usam o nome dele em vão. Pessoas que fazem coisas que desagradam o Senhor. Amém? Ai, Cris, faz o coração. Vamos fazer um print? Faz um print aí pra mim, Cris. Escreva assim, ó, meu influenciador é Jesus. Seja ele seu influenciador. Meu influenciador é Jesus. É a ele que eu sirvo. Não aos influencers do mundo. Eu não vou me encaixar nas modinhas do mundo. Não. O que é do Senhor é eterno, não muda. É o mesmo, ontem, hoje e sempre. Amém? O meu influenciador é Jesus. Amém, meus amores. Ó, excelente dia para todas nós. E quem ainda não se inscreveu, tem um workshop sobre casamento dia 24, tá? Até esqueci de falar. O link vai estar lá na bio do Mulheres Prósperas e Femininas. Eu vou colocar nos meus stories, tá? Não deixe de participar. Precisamos fortalecer os nossos casamentos. Amém? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.